Eu me envolvi com a nova era, participei de rituais espirituais, drogas, prostituição, quase tirei a minha própria vida. E foi neste lugar que Jesus me encontrou. Aquele que eu rejeitei por muito tempo. E justamente aquele que eu não queria. Eu cresci tendo contato com a igreja, mas eu não conhecia Deus de verdade. Desde criança, eu ouvia uma voz, principalmente quando eu estava muito mal, muito triste. Eu tinha percepção do reino espiritual e eu ouvia uma voz falando comigo. E essa voz, ela me trazia esperança, ela falava de um futuro para mim. E isso me fazia acreditar no reino espiritual, ainda que eu não tivesse uma certeza a respeito de Jesus e eu não tivesse uma convicção sobre o Deus da Bíblia. Porém, muitas coisas foram acontecendo, abusos, frustrações, e eu comecei a questionar a existência de Deus. Muitas vezes eu simplesmente parava e eu falava para ele, eu gritava e falava: se você existe, derruba o céu em cima de mim, porque eu não aguento mais. E aos 15 anos, eu tentei tirar a minha própria vida pela primeira vez e fui parar em coma em um hospital. O tempo passou e eu comecei a buscar respostas em vários lugares. Passei por diversas religiões, me lancei na nova era, na psicologia, em rituais, espiritualidade, em drogas, até que eu comecei a participar de rituais de ayahuasca e eu achava que eu tinha encontrado finalmente a cura. Mas eu só estava cada vez mais perdida. Eu já estava envolvida com a prostituição, cada vez mais usando mais drogas para fugir da realidade. E eu tinha um blog com o meu marido que se chamava Pensando Esotérico, onde nós falávamos sobre religiões, sobre espiritualidade e coisas do tipo. E eu já tinha tido contato com Jesus. E alguns anos antes disso, eu tinha ido até uma igreja e algumas vezes eu ia até o altar e eu falava: Jesus, eu não sei se você existe de verdade, mas a minha vida, para você, eu não entrego 100%. Porque eu não sei se você existe e eu não sei o quanto você vai querer exigir de mim. Então, eu tinha esse receio. E toda vez eu falava isso quando eu ia até o altar. Porque, no fundo, eu acreditava que existia uma força, que existia alguma coisa. Só eu não acreditava em apenas um Deus. Eu pensava, Jesus pode ser só mais um Deus. Então, a minha vida para você, 100% eu não te entrego. E era isso que eu falava toda vez que eu ia até o altar. Até que um dia eu não estava aguentando mais. E eu tinha decidido que eu ia acabar com tudo. Porque definitivamente não estava dando mais para mim. Eu estava dentro de um ônibus, indo para São Paulo, decidida que assim que eu chegasse no metrô, eu iria me jogar na frente de um trem. E assim eu acabaria com tudo, de uma forma rápida. E foi então que naquele momento eu senti alguém do meu lado. Eu senti uma presença do meu lado, que sentou ao meu lado e falou comigo. E eu ouvi claramente: entrega a tua vida para mim, mas entrega 100%. E na hora eu soube, era ele. Porque ele era o único Deus que eu tinha falado isso. Era Jesus. Que somente para ele que eu tinha falado que eu não entregava 100%. E ali eu soube que era ele. E ali o meu corpo se estremeceu e eu comecei a chorar. E ali eu me rendi. E um arrependimento profundo veio sobre mim. E eu entreguei a minha vida pela primeira vez para ele 100%. Então eu disse: eu te entrego a minha vida 100%, Jesus. Naquele mesmo momento, eu lembro que a janela do meu lado, eu tinha acabado de olhar para fora e as nuvens estavam todas escuras, o céu estava todo nublado. Naquele mesmo momento, o céu começou a se abrir diante de mim. E ali, ele confirmou que era ele, a voz que falava comigo e que eu busquei em tantos lugares, que por tanto tempo eu buscava, era ele. E ele começou a me encher de esperança. Ele é a boa notícia. E desde então, tudo se fez novo na minha vida. Ele é real. Ele ainda transforma. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro Deus como ele. Só ele é Deus. Ele vive e ele ainda chama. E talvez hoje ele esteja chamando por você.